Hoje para mais um encontro aqui no YouTube para vocês, uma aula perfeita para tanto quem está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas ou então o edital mais atual que nós temos no estado, que é para a Polícia Penal. Então essa aula serve para essas duas corporações, para esses dois tipos de guerreiros ou mesmo para um só tipo de guerreiro que irá fazer as duas provas. Então vem estudar com o canal Historiografando rumo à aprovação, mas antes não esqueça de favoritar esse vídeo, de deixar seu joinha, compartilhar nas redes sociais para que cada vez mais guerreiros e guerreiras se façam presente aqui no canal Historiografando no YouTube. Quer conversar com o professor? Aqui na descrição e aqui de lado eu deixo o zap para que você possa vir tirar alguma dúvida, um cronograma de estudo, o que você deve direcionar nessa reta final ou nesse momento que você praticamente possa estar começando a estudar para o teu concurso. Vamos deixar de conversa e vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Nós estaremos falando sobre a organização social dos mesopotâmicos, do povo mesopotâmico. Então, é um assunto top, um assunto bom, não é lá um dos assuntos mais cobrados, mas não por isso menos importante, tá? Fica comigo que a gente vai conhecer um pouquinho a mais sobre essa organização social dos mesopotâmios. Lembrando que isso aqui que eu estou passando para vocês, gente, não vai excluir os estudos completos sobre esse assunto não. Aqui é uma prévia em cima do que eu enxergo mais importante para a tua prova. Sumérios, babilônios, hititas, assírios, caldeus, entre os inúmeros povos que habitaram a Mesopotâmia, existiam diferenças profundas. Um exemplo aqui, ó, os assírios, por exemplo, eram guerreiros. Os sumérios dedicavam-se mais à agricultura. Apesar dessas diferenças, é possível estabelecer pontos comuns entre esses povos, no que se refere à organização social, à religião e à economia. Então, é isso aqui que nós iremos trabalhar especificamente hoje dos povos sumérios, tá, pessoal? A organização social, a religião e a economia. Eu enxergo aqui um ponto muito importante quando é o assunto de cobrança de provas. Então isso aqui tem muita importância para os teus estudos. Atente! Vamos começar com a sociedade. Ó. A sociedade dentro desses povos aqui que a gente acabou de ver. Ó. As classes sociais estavam divididas em nobres, primeira classe social, sacerdotes versados em ciências e respeitados, comerciantes, pequenos proprietários e escravos, tá? Que toda a galera que compunham a sociedade, a organização social dos povos mesopotâmios. Então, aqui você vai se preocupar com qual classe, como são as pegadinhas, professor, que a banca CESP ou qualquer outra banca, mas no nosso caso aqui a banca CESP, gostariam de apresentar para a gente naquele domingo decisivo. Se você viu o vídeo passado, se não viu, eu vou deixar o card dele aqui em cima. Muito importante que você resolva a prova do último edital para a PM, lá de 2018. Tem justamente uma questão que fala sobre a sociedade, que você talvez não consiga nem captar assim tão facilmente. Que é justamente uma das questões a qual fala que a sociedade escrava desse momento aqui que estava se usando nesse momento, era derivada lá da sociedade africana. Em momento algum você vai enxergar isso aqui sendo utilizado a mão de obra escrava africana. Você não vai ver mesmo isso aqui, de maneira alguma. Então não vamos criar o que não existe, tudo bem? Então a banca CESP ela foi nada a ver, digamos, nessa questão. Continuando, a organização social variou muito pelos séculos, mas de modo geral podemos falar. Está aqui as classes que compõem a nossa sociedade, mas no geral nós podemos falar do seguinte. Ó. Dominantes, quem eram os dominantes, professor, desse período? Os governantes, os sacerdotes, os militares e os comerciantes. Aqui eu posso até desenhar para vocês uma pirâmide. Ó. Os livros didáticos gostam muito de desenhar uma pirâmide mais ou menos assim. E aqui no topo estão essa galera, os dominantes. Eu vou colocar aqui o D de dominante. Vou colocar aqui dominantes logo, né? Porque tem outro Dzinho já já. Os dominantes. Depois eu tenho quem? Ó? Os dominados. Dominados, camponeses, pequenos artesãos e escravos, normalmente presos de guerra. Aqui são os escravos presos
de guerra. Tudo beleza? As sociedades travavam, como a gente viu, a sociedade fenícia, ela tinha um artifício militar muito grande. Então, cada briga travada, cada guerra travada, o perdedor era escravizado. Show, gente? Show de bola? Então nós iremos falar especificamente de cada um. Aqui nessa pontinha está os dominantes. Os dominantes, professor, era só esse pouquinho mesmo, sim, porque a maioria, que é esse aqui, era justamente os dominados. Lógico que aqui ainda tem historiadores que gostam de fazer algumas subdivisõezinhas em relação aos privilégios que existia dentro da sociedade para essas classes. Mas aqui eu não fiz essa divisão, eu só tracei os dominantes e tracei os dominados. Agora, existe sim, lógico, né, pessoal, uma diferença de quem é artesão, para quem é escravo, para quem é camponês. Existe sim uma diferença, mas aqui no caso agora, especificamente, nós não iremos abordar essa diferença para dividir essa pirâmide aqui em mais fatias. Isso eu não vou fazer agora, tá bom? Bora entender quem era essa galera dominante, quais os poderes que eles tinham, como era a vida desse grupo formado por governantes, sacerdotes, militares e comerciantes. Olha só, os dominantes detinham o poder de 4 formas básicas de manifestação desse poder. A primeira forma, riqueza, lógico. A segunda forma, participação política. A terceira forma, militar. Aqui, meu aluno, aqui, minha aluna, você vai tomar um pouquinho de cuidado nessas palavrazinhas aqui, tá? É o que eu costumo dizer que os dominantes tinham, eu chamo assim de RPM. Professor, o que é RPM? É aquela banda lá do... Não, nada disso, tá? RPM, riqueza, política e militar. Se tivesse o RPM, show de bola. Você era um dos dominantes. Fechou? Pegou aqui a característica dos dominantes? Continuando, Posição mais elevada era do rei, que detinha poderes políticos, religiosos e militares. Olha só, o rei era o bichão, né? Era o top dos tops. Então ele detinha o quê? Poderes políticos, tinha influência demais na política, porque tinha ele o exercício de poderes políticos. Religiosos, era um deus mesmo na terra, né? E ainda tinha poderes militar. Vejam só aqui os 3 poderes. Novamente, pessoal, digo para vocês lembrar do RPM. Ele não era considerado um deus, mas sim representante dos deuses, né? Era o top. Aqui era a nata da sociedade. Quando eu falei para vocês no ponto dos reis serem religiosos, ele não era considerado um deus. Apesar, gente, que até tem livro didático que fala que ele era como um deus. Faz uma comparação como um deus, né? Mas não era, digamos assim, um deus específico, mas sim um representante desses deuses, dos deuses que eles tinham, que eram vários, né? Agora vamos falar um pouco sobre os dominados. Consumiam diretamente o que produziam. Eram obrigados a entregar excedentes para os dominantes. Aqui nessa parte eu tenho os camponeses, os pequenos artesãos e os escravos. Você vê que ele não domina, essa classe aqui, né? É a ralé falando no popular, né? Não dominava praticamente nenhum dos poderes, políticos, religiosos e militares, não tem. Então aqui você vai notar especificamente assim que os dominados, vai notando, tá, gente? Tô copiando aqui no quadro, não exerciam nenhum tipo de poder. Mais dever aqui, né? Então tá aí, Os dominados não exerciam nenhum tipo de poder. Eles consumiam diretamente o que produziam e ainda eram obrigados a entregar excedentes. Ficho com vocês. Não era tudo, A banca vai cobrar assim, tudo o que produzia. Errado. Excedentes para os dominantes, para o RPM. Show de bola? Gente, sinceramente aqui, bem fácil, bem tranquilo. Não precisa você estar rodeando com muitas leituras para acertar uma questão que cobre isso aqui, não. É mais você bisurar, como a gente está fazendo aqui, né? Os dominantes e os dominados, quem eram, o que faziam, para que serviam. Isso a gente já viu. Bora passar para o próximo aqui, Agora nós iremos trabalhar
A religião, outro tópico também corriqueiro e cobrado nas nossas provas. Olha só, os povos mesopotâmicos eram politeístas. Professor, o que é isso, politeísta? Poli, vários, teístas, deuses. Eles tinham várias crenças em vários deuses. Adoravam diversas divindades e acreditavam que elas eram capazes de fazer tanto o bem quanto o mal. Não acreditavam em recompensa após morte, diferentemente de muitos que acreditam em recompensa após morte. Essa galera da Mesopotâmia, né, ela não acreditava nessa recompensa após morte. Acreditava em crença em gênios, demônios, heróis, adivinhações e magia. Seus deuses eram numerosos, com qualidades e defeitos, sentimentos e paixões imortais, despóticos e sanguinários. Vejam só que característica bizarra, maluco isso aqui, né? Cada divindade era uma força da natureza, como o vento, a água, a terra, o sol. O dono da sua cidade, Marduk, deus da Babilônia, cabeça de todos, tornou-se deus do império durante o reinado de Hammurabi. Foi substituído por Assur durante o domínio dos assírios, voltou ao posto com Nabucodonosor. Acreditava-se também em gênios bons que ajudavam os deuses a defender-se contra os demônios, contra as divindades perversas, contra as enfermidades, contra a morte. Aqui, galera, resumindo, é justamente o que? As crenças desse povo não estão muito cobrado, não estão muito visualizado pela banca CESP, mas se cair, está aqui já bisurado. Politeísta, principal característica, não acreditava em recompensas pós-morte e tinha aqui seus deuses divididos em qualidades e defeitos. Show? Fechou aí? Organização política. Você está prestando atenção que o que nós estamos falando aqui agora, volta aí novamente, ó. Nós falamos de dominante e dominados. É isso? Você viu que a primeira característica foi a religião. Isso aqui então pertence a quem, professor? A dominantes ou a dominados? Lógico que ao RPM. Vou colocar aqui, ó, RPM, aos dominantes. Agora nós iremos adentrar na política e dentro da economia. A economia, quem controlava era quem? O RPM, os dominantes, tá? Nota aqui novamente. Mas existia outra classe menos privilegiada que também fazia parte da economia. Quais são essas classes? As classes dominadas. Bora ler, ó. A organização política da Mesopotâmia tinha um soberano divinizado, assessorado por burocratas, sacerdotes que administravam a distribuição de terras, o sistema de irrigação e as obras hidráulicas. O sistema financeiro ficava a cargo de um templo que funcionava como um verdadeiro banco, emprestando sementes, distribuindo um documento semelhante aos cheques bancários modernos e cobrando juros sobre as sementes emprestadas. Veja aqui como era a organização. Aquela política do empresta de cá, depois tu me paga de lá. Certo? Espécie da economia nossa de hoje, bem parecida, né? Em linhas gerais, pode-se dizer que a forma de produção predominante na Mesopotâmia baseou-se na propriedade coletiva. Palavra forte para a prova, viu? Ó, propriedade coletiva das terras administradas pelos templos e palácios. Cara, eu não consigo não enxergar uma questão em cima disso aqui, quando o assunto cobrado seja a política dentro desse momento da Mesopotâmia. Repito para vocês novamente, olha só, em linhas gerais, pode-se dizer que a forma de produção predominante na Mesopotâmia, forma predominante, não única e exclusiva, tá? Ele predominava, baseou-se na propriedade coletiva das terras administradas pelos templos e palácios. Os indivíduos só usufruíam da terra enquanto membros dessa comunidade. Acreditava-se que quase todos os meios de produção estavam sob o controle do despota, personificação do Estado e dos templos. O templo era o centro que recebia toda a produção, distribuindo de acordo com a necessidade. Além de proprietários de boa parte das terras, é o que denomina cidade-templo, administrada por uma corporação de sacerdote. As terras que teoricamente eram dos deuses eram entregues aos camponeses. Aí cada família recebia um lote de terra e devia entregar ao templo uma parte da colheita, como pagamento pelo uso útil da terra. Já as propriedades particulares eram cultivadas por assalariados ou arrendatários. Olha só que palavra bem interessante, ó. Assalariados naquele tempo, professor. Isso, ó, tá aqui, ó. Assalariados ou arrendatários. Arrendatários, que palavra quase não sai.
Isso aqui é perigoso justamente por quê? Porque a gente costuma a entender que o meio de trabalho, o escravo utilizado aqui, como a gente falou agora há pouco, fora utilizado em larga escala, substituindo qualquer tipo de trabalho, e não é verdade. Nós tínhamos sim os trabalhos assalariados, redatários também, show de bola? Entre os sumérios havia escravidão, porém o número de escravos era relativamente pequeno, que eu acabei de dizer para você. Por isso que o assalariado entra dentro dessa parte. Vendo só, pessoal? Vem cá comigo novamente. Então, você aprendeu um pouquinho mais aqui sobre a nossa sociedade mesopotâmica. Você aprendeu um pouquinho mais sobre o RPM, aquela classe dos dominantes. Mas também viu que existe outra classe, a classe dos dominados, o qual compunham ali dentro daquela pirâmidezinha que a gente tentou desenhar, compunham uma maior quantidade de integrantes, artesãos, comerciantes, escravos, assim, de guerra, os chamados prisioneiros de guerra que se transformavam em escravos, né? Então você conheceu um pouquinho mais, viu qual era a obrigação de cada um nesse sistema de terra, nesse sistema de trabalho, aonde o trabalhador, assim também chamado de camponês, ele não tinha nenhuma posse, a terra não era dele, era uma espécie de empréstimo, até mesmo o produto que se plantava não era dele. Olha só para você ter ideia, tá? Não era dele, era emprestado para depois assim pagar com os juros e correções como se fosse nos dias de hoje. Então nós conhecemos um pouquinho da sociedade mesopotâmica, vamos introduzir um pouco mais do conteúdo nos nossos próximos encontros. É de suma importância que você esteja aqui no canal Historiografando ligadinho. Se inscreve, ativa o sininho, porque daqui para frente, doravante, estarei trazendo muito mais conteúdos do que já temos aqui na plataforma do Historiografando no YouTube. Mas se você também quiser resolver questões, trabalhar um pouco mais esse assunto focado no teu concurso, seja para a Polícia Militar ou para a Polícia Penal, aí você vai entrar em contato comigo através do zap que está aqui em cima, para que você possa vir fazer parte da nossa plataforma de resoluções de questões com mais de 200 questões bisuradas e comentadas para vocês. Imagina só você juntando conhecimento que você já tem, ou mesmo você que não tem tempo para estudar tanto, estudou um pouco no passado e agora quer associar o conhecimento em cima de questões, é só me chamar no zap e vir estudar com o professor Adriano no canal Historiografando. Canal Historiografando e você rumo à aprovação nesse nosso concurso. Força Guerreiro e vamos para cima da pegada da aprovação. Valeu, galera!